Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 8 de dezembro de 2017. Sonhar com pessoas que já morreram. Sonhar com pessoas que já morreram tem sido na história da humanidade um dos tipos de sonhos mais intrigantes e, por isso, existe sobre esse tema uma infinidade de análises diferentes para seus significados. Quando sonhamos com uma ou mais pessoas que já morreram, na verdade, nada tem de perigoso, funesto ou de mau agouro. Como todos os outros sonhos, eles podem ter duas origens. Uma origem possível para esse tipo de sonho pode ser resultado de uma necessidade do inconsciente em adaptar-se com uma experiência, vivida no dia a dia, relacionada com a pessoa falecida. Alguém pode, por exemplo, em um período recente ter visto uma foto do falecido, pode ter ouvido ou participado de uma conversa sobre a pessoa ou ainda ter tido uma simples lembrança ou saudades da pessoa falecida. Embora esse fato não lhe tenha despertado maior atenção, isso fica registrado em sua mente. Num determinado momento, enquanto dorme, em um estágio menos profundo do sono, essas lembranças são revividas ou revistas, em forma de sonho, para adequar a experiência vivida aos seus conteúdos emocionais de forma que aquela experiência fique registrada de uma maneira menos incômoda possível em seu inconsciente. A outra origem possível para sonhar com pessoas que já morreram, pode ser uma experiência vivida na dimensão espiritual. Martins Peralva, no seu livro Estudando a Mediunidade, capítulo 17, esclarece sobre os sonhos, afirmando que o Espiritismo não podia deixar de interessar-se pelo problema dos sonhos, dando também, sobre eles, a sua interpretação. Não podia o Espiritismo fugir a esse imperativo, eis que as manifestações oníricas têm acentuada importância em nossa vida de relação, uma vez que os chamados sonhos espíritas resultam, via de regra, das nossas próprias disposições, exercidas e cultivadas no estado de vigília. A doutrina espírita não pode estar ausente de qualquer movimento superior, de fundo espiritual, que vise a amparar o espírito humano na sua rota evolutiva. Não é a doutrina um movimento literário, circunscrito a gabinetes. É um programa para ajudar o homem a crescer para Deus, a fim de que, elevando-se, corresponda ao imenso sacrifício daquele que, sendo o Cristo de Deus, se fez homem para que os homens se tornassem Cristos. Os sonhos, em sua generalidade, não representam, como muitos pensam, uma fantasia das nossas almas, enquanto há o repouso do corpo físico. Todos eles revelam, em sua estrutura, como fundamento principal, a emancipação da alma, assinalando a sua atividade extracorpórea, quando então se lhe associam, à consciência livre, variadas impressões e sensações de ordem fisiológica e psicológica. Estudemos o assunto, que se reveste de singular encanto, à luz do seguinte gráfico: classificação dos sonhos comuns, repercussão de nossas disposições, físicas ou psicológicas. Reflexivos, exteriorização de impulsos, imagens arquivadas no cérebro. Espíritas, atividade real e efetiva do espírito durante o sono. Feita a classificação no seu tríplice aspecto, façamos, agora, a devida especificação comuns. O espírito é envolvido na onda de pensamentos que lhe são próprios, bem assim dos outros. Reflexivos, a modificação vibratória, resultante do desprendimento pelo sono, faz o espírito entrar em relação com fatos, imagens, paisagens e acontecimentos remotos, desta e de outras vidas. Espíritas, por sonhos espíritas, situamos aqueles em que o espírito se encontra, fora do corpo, com aparentes, b. amigos, c. instrutores, d. inimigos, etc. Outras denominações poderão, sem dúvida, ser-lhes dadas, o que, supomos, não alterará a essência do fenômeno em si mesmo. Estamos ainda no plano muito relativo das coisas. Assim sendo, tendo cada palavra o seu lugar e a sua propriedade, cabia-nos o imperativo da nomenclatura.
Geralmente temos sonhos imprecisos, desconexos, frequentemente interrompidos por cenas e paisagens inteiramente estranhas, sem o mais elementar sentido de ordem e sequência. Serão esses os sonhos comuns. Aqueles em que o nosso espírito, desligando-se parcialmente do corpo, se vê envolvido e dominado pela onda de imagens e pensamentos, seus e do mundo exterior, uma vez que vivemos num misterioso turbilhão das mais desencontradas ideias. O mundo psíquico que nos cerca reflete as vibrações de bilhões de pessoas encarnadas e desencarnadas. Deixando o corpo em repouso, o espírito ingressa no plano espiritual com apurada sensibilidade, facultando ao campo sensório recolhimento, embarafustado, de desencontradas imagens antes não percebidas, em face das limitações impostas pelo cérebro físico. Ao despertarmos, guardaremos imprecisa recordação de tudo, especialmente da ausência de conexão nos acontecimentos que, em forma de incompreensível sonho, povoaram a nossa vida mental. A esses sonhos chamaríamos sonhos comuns, por serem eles os mais frequentes. Por reflexivos, categorizamos os sonhos em que a alma, abandonando o corpo físico, registra as impressões e imagens arquivadas no subconsciente e plasmadas na organização perispiritual. Tal registro é possível de ser feito em virtude da modificação vibratória, que põe o espírito em relação com fatos e paisagens remotos, desta e de outras existências. Ocorrências de séculos e milênios gravam-se indelevelmente em nossa memória, estratificando-se em camadas superpostas. A modificação vibratória, determinada pela liberdade de que passa a gozar o espírito, no sono, falo entrar em relação com acontecimentos e cenas de eras distantes, vindos à tona em forma de sonho. A esses sonhos, na esquematização de nosso singelo estudo, daremos a denominação de reflexivos, por refletirem eles, evidentemente, situações anteriormente vividas. Cataloguemos, por último, os sonhos espíritas. Esses se revestem de maior interesse para nós, por atenderem com mais exatidão e justeza a finalidade deste livro, qual seja de, sem fugir à feição evangélica, fazer com que todos os capítulos nos sejam um convite à reforma interior, como base para nossa felicidade e meio para, em nome da fraternidade cristã, melhor servirmos ao próximo. Nos sonhos espíritas a alma, desprendida do corpo, exerce atividade real e afetiva, facultando meios de encontrarmos-nos com parentes, amigos, instrutores e, também, com os nossos inimigos, desta e de outras vidas. Quando os olhos se fecham, com a visitação do sono, o nosso espírito parte em disparada, por influxo magnético, para os locais de sua preferência. O viciado procurará os outros. O religioso buscará um templo. O sacerdote do bem irá ao encontro do sofrimento e da lágrima, para assisti-los fraternalmente. Enquanto despertos, os imperativos da vida contingente nos conservam no trabalho, na execução dos deveres que nos são peculiares. Adormecendo, a coisa muda de figura. Desaparecem, como por encanto, as conveniências. A atividade extracorpórea passará a refletir, sem dissimulações ou constrangimentos, as nossas reais e efetivas inclinações, superiores ou inferiores. Buscamos sempre, durante o sono, companheiros que se afinam conosco e com os ideais que nos são peculiares. Para quem cultive a irresponsabilidade em vigilância, quase sempre os sonhos revelarão convívio pouco lisonjeiro, cabendo, todavia, aqui a ressalva doutrinária, exposta na caracterização dos sonhos reflexivos, de que, embora tendo no presente uma vida mais ou menos equilibrada, poderemos, logicamente, reviver cenas desagradáveis, que permanecem virtualmente gravadas em nosso molde perispiritual.
Quem exercite, abnegadamente, o gosto pelos problemas superiores, buscará durante o sono a companhia dos que lhe podem ajudar, proporcionando-lhe esclarecimento e instrução. O tipo de vida que levarmos, durante o dia, determinará invariavelmente o tipo de sonhos que a noite nos ofertará, em resposta às nossas tendências. As companhias diurnas serão, quase sempre, as companhias noturnas, fora do vaso físico. O esforço de evangelização das nossas vidas e a luta incessante pela modificação dos nossos costumes, objetivando a purificação dos nossos sentimentos, dar-nos-ão, sem dúvida, o prêmio de sonhos edificantes e maravilhosos, expressando trabalho e realização. Com instrutores devotados nos encontraremos e deles ouviremos conselhos e reconforto. Dessas sombras amigas, que acompanham a migalha da nossa boa vontade, receberemos estímulo para as nossas sublimes esperanças. Esta foi a crônica do amanhecer de 8 de dezembro, por Feijão.